E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu vou falar com vocês sobre o apego, que aparentemente não tem nada a ver, né, com a relação da recuperação, do tratamento, da abstinência, da sobriedade, do vício, da drogadição, do alcoolismo, enfim, todos os aspectos que temos aqui nesse canal. Inclusive te convido para se inscrever, caso não tenha se inscrito ainda, para acompanhar os conteúdos, curtir, compartilhar, comentar, fica à vontade. E hoje eu quero falar sobre o apego porque eu estou vivendo uma passagem de apego e eu acabei romantizando, né, para variar, faz parte da minha característica. Eu venho das artes plásticas, da literatura. Hoje eu estou com a minha formação em dependência química, estudando psicanálise, mas o meu berço ele é totalmente filosófico, muito dramatizado, e eu acabo transformando tudo em poesia, em arte, enfim, a minha natureza ela é muito poética. E o apego, ele tem uma relação que pode ser traduzida com várias coisas, ela pode ser encontrada de várias maneiras, e no processo da recuperação ele existe na característica de ter um apego àquele seu velho ser, né, entre aspas, e a dificuldade então de excluir as coisas que já não servem mais, descobrir coisas novas e, enfim, muitas características mesmo ligadas à relação do apego. E eu estava pensando, né, para poder deixar claro o que está acontecendo. Eu acabei percebendo que nós acumulamos muitas coisas ao longo da vida e a gente percebe isso quando faz mudança. Eu estou fazendo uma mudança geográfica e até um parênteses, né? Para quem frequenta comunidades de recuperações, muitas vezes sabe que a mudança geográfica não é a solução do problema, mas ela também pode ser a solução depois que você estiver habitando na lucidez e em cima de planejamentos e focos, tá? Enfim, mas retomando, quando eu faço qualquer tipo de mudança, que eu vou tirando as coisas e organizando, eu vejo quanta besteira fica guardada, quanta coisa inutilizada fica guardada. E aí eu estava fazendo uma relação, né? Porque hoje nós temos eu não diria um movimento, hoje nós temos uma conscientização muito interessante, né? Ligada ao minimalismo. Mesmo que não entrando num aspecto sobre ser exagerado ou ser suficiente, o desapego entre aspas, e habitando então ali dentro de uma única necessidade prática, funcional, e adquirindo, né, ou gozando um fruto de uma satisfação um pouco mais equilibrada, né, no aspecto dos excessos, porque o minimalismo ele traz toda a relação de estar bem resolvido com o mínimo suficiente. Então seriam ambientes espaçosos, cleans, né? Sem muitas decorações, cores mais neutras, as vestimentas também mais monocromáticas, né? Por assim dizer. E aí vai estendendo, cruzando, ligando, pegando emprestado, uma série de outras coisas, né? A gente tem, por exemplo, né? Eu estava pensando aqui, poxa, o Zen, né? O Zen budismo, ele seria a origem principal de toda a característica do minimal, até porque o budismo, né, ampliando, ele traz como absoluto o vazio, mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu já falei um pouquinho em outros vídeos, tem nos meus livros, e quem conhece tá tudo bem, quem não conhece pode chamar, a gente conversa ou pesquisa que vai entender. Existem outras relações, né? O wabi-sabi, que são as características do perfeito no imperfeito, uma ligação junto às estações, as estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno,
a relação das cores, o ambiente, a comunhão com o alimento, comer menos e estar totalmente nutrido, satisfeito. Então, assim, existem muitos conceitos e conceitos legais que fazem com que a gente consiga entender que muitas vezes vivemos um excesso. E hoje nós vivemos um excesso, cara, desenfreado assim, sabe? Poxa, o mundo digital, que não tem na sua intenção ser bom ou ruim, assim como eu já trago aqui em muitas conversas, o problema não está no álcool e na droga, está no drogado ou no alcoólatra. E a internet também não é o problema, né? O mundo digital não é o problema, a virtualidade, né, entre aspas, que acaba ampliando um outro significado, também não é o problema. O problema é a pessoa que está desfrutando, usando ou sofrendo em cima daquilo. Mas a gente acaba hoje vivendo um excesso de coisas e fazem com que nós não percebamos, se é que existe essa palavra, a gente não percebe de fato como estamos acumulados com o excesso de informação, o excesso de reflexão, o excesso de sabe, coisas que a gente entenderia assim como necessárias. E isso me trouxe uma lembrança no início da minha recuperação, que é isso que eu quero deixar aqui nessa conversa de hoje, que provavelmente a gente já encerre, porque eu não quero também estender muito, mas deixar uma mensagem sobre a relação do apego, que no processo da recuperação é muito forte, é muito existente, com o medo de se perder, com o medo de perder aquele momento que tinha, né, de prazer com o álcool e a droga, perder as coisas boas que a gente entendia que tinha, poxa, até mesmo perder um relacionamento, perder, sabe, algum bem, perder alguma questão assim que temos de fato um apego. E isso ele pode acontecer de uma forma ruim ou de uma forma natural, uma forma boa, traduzindo, né, ressignificando a questão do apego. E o pior deles, para a gente encerrar esse vídeo, é o apego ao álcool e à droga, porque muitas pessoas elas foram construídas em cima do uso de álcool e droga, que no início não era excessivo e abusivo, era de entretenimento, de descontração, e ao longo do tempo, pelas características da predisposição ao vício, naturalmente, obviamente, a pessoa se tornou um dependente daquela substância. E aí, a relação do apego, ela finalmente se encontra com o fato de procurar sempre aquela velha lembrança, aquela velha memória, aquela sensação, né, primária, inicial, ou nos primeiros momentos de prazer e satisfação que o álcool e a droga ofereceu, né? Enfim, e você nunca mais vai ter, até que você use outras coisas e vá descobrindo outras coisas e aumentando então esse nível de apego àquela sensação. É uma busca desenfreada e infinita dessa sensação que já existiu. Então é uma busca no apego da sensação. E isso depois ele vai se desfragmentando de uma outra forma ao longo do processo de recuperação, de tratamento, de abstinência, de sobriedade, e se transforma, sabe? Então o grande ponto é esse, para a gente fechar essa conversa. O que eu tenho hoje de apego, que encontra-se num estado então de coisas visíveis e invisíveis. As invisíveis eu vou colocar como o sentimento, os pensamentos, as questões que transcendem, né, da matéria, do corpo, do estado físico mesmo, né? E então quais seriam os apegos que estão ligados à sua personalidade, às suas crenças, aquilo que você tem com o álcool e a droga, e também as coisas visíveis, né? Então, qual é o nível de apego de fato a, sei lá, o seu jeito de se vestir, as coisas que você tem, os amigos que você tinha, os lugares que você frequentava, a saudade, né,
do prazer que existia também no sabor da droga, do álcool, a sensação, a memória, né, eufórica de manipulação, tipo puxando um baseado, ou sei lá, preparando um drink, fazendo qualquer merda com qualquer coisa de droga, né? Eu ia falar esticando uma carreira, mas eu pensei em não falar, mas foi. Enfim, nossa, agora eu lembrei de eu ir amassando remédio, misturando com cocaína. Cara, não era isso que eu queria trazer aqui, mas essas realidades elas existem e muitas vezes a gente tem apego a esse tipo de coisa que não propriamente esteja ligado a um apego disso, mas ele aparece como resultante de um apego invisível. Porque muitas vezes é um apego numa saudade de um colo, numa saudade de uma conversa, numa saudade de uma situação fraterna, amorosa, afetiva, familiar, de criança mesmo, né? Vislumbrado com a vida, com o mundo, descobrindo coisas, um apego a um brinquedo que tinha, que sumiu. Tudo isso fica de uma certa maneira conectado a nós, seja isso de uma forma consciente ou não, mas está lá dentro. E essas coisas elas vão migrando, sendo substituídas nesse aspecto do apego. Então hoje a conversa que eu trouxe é para a gente entender quais seriam os apegos que estamos vivendo de natureza visível e invisível, real, concreta ou subjetiva, totalmente ligado à lembrança, né? Novamente em relação ao apego com álcool e droga, e o que nós podemos fazer hoje então para ter uma vida diferente disso, resolver, né? Cicatrizar, enfim, aceitar ou reconhecer as diferenças, estabelecer um nível de perdão, ressignificar de fato, né? Seria a maior importância desse apego, tentar entender a origem, né? Todas as fontes deste apego para então desapegar ou ressignificar esse nível de apego e conseguir viver as coisas na sua integridade, sem o reflexo migratório do apego, porque o apego ele vai existir, é normal, é muito difícil viver um desapego por completo. Para a gente encerrar, eu não consigo, né, ficar sem falar, os assuntos vão ligando, mas enfim, para encerrar de fato, eu acabei passando num processo no início da recuperação de desapego material, corporal, enfim, dessas questões mais visíveis, né, que estavam ligadas a essas coisas mais palpáveis, entre aspas, pela droga, pelas coisas que eu vivi, os ambientes, o que eu tinha e etc. E fui totalmente para um lado espiritualizado, mudei minha alimentação, acabei limpando os ambientes, frequentando novos lugares, vivendo novas experiências, acreditando que eu estava vivendo um desapego, mas eu estava totalmente apegado a uma remodelação do ser. Então o apego ele foi totalmente a questão invisível, espiritual, ele foi totalmente para outras coisas, e quando eu percebi eu estava sofrendo da mesma maneira, porque a essência do apego só mudou de forma. Então eu precisei novamente ressignificar tudo isso, e eu vejo que hoje eu continuo com muitos apegos. E é um trabalho para quem gosta, né? Para quem se interessa dentro de um autoconhecimento, de poder viver melhor, traduzir e ressignificar isso de fato para ter menos apegos. Afinal de contas, cara, o que a gente tem na vida mesmo são os momentos, são as lembranças, filosofando um pouquinho, no final da existência, cara, nem o corpo mais a gente vai ter, sabe? Então, não é algo simples, eu não consigo manter isso sempre, mas eu sempre fico atento para esse tipo de coisa, e quando eu consigo viver, eu consigo fazer muito conectado, que é viver de fato as coisas puras, simples e desprendidas, né, de uma necessidade de um apego. Até mesmo a troca de um carinho, de um afeto, de um amor, sei lá, de um momento gostoso, ele também habita nessa impermanência fluida e não necessariamente precisa existir dentro de um apego.
A partir do momento que eu consigo me desprender de mim, eu consigo melhor estar ao todo. E esse é um processo do desapego. Mas é isso, ficamos por aqui hoje. Essa vai ser a mensagem para refletir sobre o apego nessa desconexão no processo de recuperação, tratamento que havia com o álcool e a droga, e hoje numa ressignificação da vida, da existência e propriamente do ser. Ok? Então é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!